Hoje eu tenho uma missão com esse vídeo, fazer tu entender o processo de impressão de dinheiro dos bancos centrais, a famosa expansão quantitativa, né. E quando eu estava preparando, o roteiro e na verdade essa é a terceira vez que eu tento gravar, porque a primeira o microfone falhou, a segunda a bateria acabou e eu: "Caraca". E aí nesse meio tempo eu estava: "Nossa, eu não quero que os assuntos que eu traga sobre economia sejam pesados ou que eu mesma me coloque naquele papel de economista, sabe, falando super sério, um economês, porque a real é que a economia ela não é complicada, ela é complexa. Muitas coisas tornaram ela complicada, porque na verdade esse costume de complicar as coisas, né, de tornar as coisas mais sofisticadas, né, no direito, na economia, no mercado financeiro, tudo isso, na verdade, acaba sendo uma estratégia de barreira de entrada, de barreira de compreensão. E a ideia aqui não é parecer super inteligente ou falar difícil para um nicho específico entender. Não, eu quero traduzir essa complexidade para vocês. Eu quero mostrar que, na verdade, todo mundo pode e deve saber o que está acontecendo na economia, no mercado, né, no direito, não é que a área, mas enfim, todos deveriam ter noção dos seus direitos, né? Porque na verdade tudo isso é para nós, é sobre nós e todas as medidas feitas ali interferem a nossa vida. A minha intenção aqui é literalmente descomplicar, né, e traduzir a complexidade para vocês da economia de uma forma simples, de uma forma acessível, para que vocês percebam que todos nós podemos e devemos entender a economia, porque na verdade ela afeta muito mais do que tu imagina. Ela afeta a tua qualidade de vida, o teu dia a dia, ela impacta como tu percebe o mundo. Então eu resolvi explicar para vocês a impressão de moeda por parte dos bancos centrais para que vocês entendam de uma forma super tranquila, né, e fácil algo que afeta e vai afetar cada vez mais a vida de vocês. Beleza? Sejam bem-vindos, né? Eu sou a Vanessa Fontoura, é um prazer ter vocês aqui na Teia e bora começar. Antes de explicar o que é essa política monetária expansionista, né, de expansão quantitativa, vamos entender por que ela é utilizada. Essa política é aplicada em uma situação de deflação, né, de estagnação na economia. O dinheiro não está circulando, né, as pessoas não estão comprando e vendendo, está estagnado. E as políticas monetárias usuais já não estão fazendo efeito. Depois eu vou explicar para vocês, né, como que se dá isso. Mas então, por que ela é utilizada? Primeiro, porque ela pode reduzir a taxa de juros de longo prazo. Tá? Essa política ela pode forçar a taxa de juros para baixo. Isso significa o quê? Que o custo dos empréstimos, né, a taxa de juros aplicada em um empréstimo que as empresas, que as pessoas vão lá no banco tomar, vai ficar mais barata. Então, vai ter um incentivo maior para que os bancos liberem mais dinheiro e as pessoas contratem créditos, né, empréstimos, para fomentar essa economia. E a redução dessa taxa de juros de longo prazo também interfere no custo da dívida do governo. Então, a dívida que o governo tem, né, a dívida externa, ela é atrelada a essa taxa de juros que, com a expansão quantitativa, acontece um movimento de redução dessa taxa. Isso resulta em menos dinheiro pago pelo Estado na sua dívida externa, né? Na contraparte, títulos públicos do governo. Outro motivo pelo qual ela é utilizada, que está conectado com o primeiro, né, é combater a deflação. Ou seja, ela quer gerar uma inflação, ela quer aumentar os preços da economia, fazer essa economia girar, né? E aí muitos falam sobre o que veio antes, o ovo ou a galinha. Então, para que a gente tenha gastos numa economia deflacionária, precisa primeiro preceder uma impressão de dinheiro. Então, o Banco Central ele vai injetar liquidez na economia, vai ser criado dinheiro por meio dos empréstimos, né? E aí, criando dinheiro, cria-se gastos, cria-se investimentos, cria-se renda, cria-se consumo. Aqui entra muito debate, né, que depois a gente vai ver, mas a justificativa é que precisa preceder a impressão de dinheiro para que exista um gasto, né? Poxa, eu quero gastar, mas para gastar eu tenho que ter dinheiro. Então tem essa injeção, né, de liquidez na economia. E por último, né, mas que está tudo interligado, é fazer, né, essa economia crescer, né, trazer estimular o crescimento econômico por meio dos gastos, dos investimentos. Então, essa justificativa, né, de utilização da expansão quantitativa é em um cenário de
economia estagnada, deflacionária, tá? Só que vamos entender o que é essa impressão de dinheiro, porque quando a gente fala, né, em impressão de dinheiro, parece que é a impressão literal, né, vem aquela imagem de uma impressora, imprimindo papel moeda, mas não é bem isso, tá, é um dinheiro eletrônico. A ciência econômica, ela caminha em ciclos, né, ciclos de expansão, ciclos de retração, ciclos de ordem, ciclos de caos. Isso acontece porque ela está inserida na natureza, ela está inserida no contexto do universo, né? E tudo no universo tem seus ciclos, tem seus ritmos, né? A gente tem as estações do ano, a gente tem as fases da lua, né? A gente tem as fases do dia, do ciclo da mulher, enfim. Se a gente observar a natureza, tudo tem ciclo, tem ritmo, tem altos e baixos. Então, isso acontece por causa da lei do ritmo. E a ciência econômica ela está inserida nessas leis, ela sofre influência dessas leis superiores, e isso faz com o quê? Né? Como que isso reflete na ciência econômica? Que ela tenha depressão e momentos de crescimento, né, de expansão. Isso é natural. Só que, como que o homem vê isso, né? Como que o ser humano e os economistas lidam com isso hoje, né? A ciência econômica ela trabalha com políticas monetárias expansionistas e contracionistas, né, para intervir nesses ciclos. Então, quando a economia ela está em crise, ela está em retração, a gente aplica uma política monetária expansionista, né, por meio da redução da taxa de juros, para que esse ciclo se expanda em vez de contrair. E ao contrário, né, é verdadeiro. Quando o ciclo ele está em expansão, aplica-se uma política monetária contracionista, né, a gente aumenta a taxa de juros para que a economia retraia um pouco, né, não tenha hiperinflação. O que isso nos mostra? Que o homem, né, que é o economista, enfim, que as pessoas, né, que a sociedade enxerga a ciência econômica, o mercado e a economia, é como algo a ser controlado, como algo a ser manipulado ao seu bel prazer, né. A ideia é que, com as políticas monetárias, como a gente a utiliza hoje, é intervir nesse ciclo. Poxa, se a gente está em ciclo de retração, a gente força para que suba. Se está em ciclo de expansão, a gente força para que caia. Só que, fazendo uma analogia com os ciclos da natureza, com as estações do ano, desculpa, a gente não tem o poder de decidir que esse ano a gente não quer inverno. A gente não tem o poder de decidir que esse ano eu não quero calor extremo. Vamos pular para a primavera, vamos pular para o outono. O homem não tem este poder. O homem ele está abaixo dessas leis, ele está abaixo de como funciona essa natureza maior. E quando a gente utiliza, né, as ferramentas econômicas para criar um caminho próprio, né, para forçar a aceleração do ciclo para o próximo passo, a gente cria uma salada de fruta, a gente cria uma bagunça. Isso acaba sendo uma retroalimentação de redução de danos. Né? Como a gente não tem uma economia que está alinhada a esses ciclos, né, uma construção estrutural alinhada a essas leis do universo, né, porque a essência econômica está inserida nas leis do universo, a gente acaba trabalhando, a gente acaba vivendo segurando as pontas, sabe? É uma sinuca de bico, literalmente. Só que isso é assim porque a gente anda contra as leis, anda contra os ciclos e não se previne, não se antecipa. A retração, ela vai chegar, ela é natural. A expansão, ela vai chegar, ela é natural. Só que o ideal, o melhor dos mundos, é a gente andar junto com isso, é pegar o melhor desse momento, porque cada estação do ano tem os seus benefícios, tem a sua necessidade, a sua função e a sua importância. Então não tem como a gente anular o inverno, porque isso interfere em tudo. Não tem como a gente anular um momento de retração econômica e de expansão. O que tem, o que a gente pode e deveria fazer, e acredito que seja uma caminhada natural do homem, é se preparar para esse inverno, é se preparar para esse verão, é se preparar para a primavera. Então, é se preparar para cada ciclo econômico
e não intervir controlando e trazendo um efeito rebote, né, para isso. Porque, claro, se a gente não se prepara para o inverno, o frio mata, né? Se a gente dorme na rua em uma temperatura extrema, a gente morre, o calor mata. Então, controlar é diferente de se prevenir, né, de andar no compasso, no fluxo desse ciclo. Essa forma do homem lidar com os ciclos e as leis da natureza acaba trazendo várias consequências, né? Toda causa tem sua consequência, toda consequência tem a sua causa. E aí o que que acontece? Vou pegar esse vaso aqui para fazer um exemplo. Vamos imaginar que esse vaso aqui é a economia. E vamos imaginar que a água que eu coloco aqui para hidratar, para regar, para que essa planta cresça, é o dinheiro, tá? Até vai ser ótima essa explicação aqui, porque, ai meu Deus, eu fui viajar e aí eu não tinha como colocar, não tinha ninguém para colocar água na planta, voltei, ela estava super seca, e aí eu, né, fiquei: "Meu Deus, tá seca", e botei muita água. E aí eu acho que eu matei ela, vamos ver, eu tô com fé que ela vai voltar, vai ressuscitar, né. Mas isso vai ser perfeito para o exemplo que eu vou dar. Vamos imaginar então que o Banco Central, ele controla a torneira de água que entra e sai, né, que entra e deixa de entrar nessa economia. Quando esse vaso está molhado, o Banco Central ele fecha a torneira, ele aumenta a taxa de juros para reduzir o fluxo de água nessa economia. E quando o vaso ele está seco, o Banco Central ele abre a torneira, né, reduz a taxa de juros para que caia mais água nessa economia. Só que imagina um cenário em que essa torneira está totalmente aberta, já está a água caindo. Deixa eu ver se o meu microfone está ligado. Já tem água caindo aqui e o vaso continua seco. A água, né, a economia continua seca. É aqui que entra a impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais. É aqui que entra a expansão quantitativa. É como se o Banco Central pegasse um balde de água e dissesse: "Olha, toma essa água extra aqui e hidrata e rega o teu jardim", né. E como que isso se dá na prática? Porque, assim, nesse cenário em que o Banco Central ele traz um balde de água extra, é o momento em que não tem mais como reduzir a taxa de juros, né? Já não tem mais como abrir essa torneira. Então precisa de uma política extra. E como que isso se dá na prática? O Banco Central ele compra dos bancos comerciais e de outras instituições financeiras ativos financeiros. Esses ativos podem ser dívida pública, dívida privada, ações, imóveis. E na verdade não é uma impressão de dinheiro física, né? É um dinheiro eletrônico. Ou seja, o Banco Central ele compra esses ativos dos bancos, ele cria um passivo maior, né? E aumenta as contas de reservas dos bancos comerciais lá no balanço do Banco Central. Tá? Então, os bancos comerciais eles ganham liquidez, aumenta a liquidez perante o Banco Central para que ele expanda sua base monetária. Com esse aumento de liquidez, a ideia é que os bancos tenham maior incentivo para emprestar a taxas de juros menores, né? Então, tem mais dinheiro, eu consigo emprestar a um custo menor. Essa política monetária expansionista, ela era para ser pontual, ela era para ser tipo um remédio para dor, uma morfina que alivia uma dor específica, momentânea, forte e imediatamente. Essa foi a política utilizada na crise de 2008, né? Então os bancos centrais eles resgataram os bancos comerciais de uma falência generalizada. E aqui se mostra uma face, né, do nosso sistema e que é muito debatido e paradoxal, né, ao mesmo tempo que nessa crise de 2008, desculpa, nessa crise de 2008, o que salvou e o que evitou que uma quebra generalizada, né, muito maior acontecesse, foi essa política monetária expansionista, né, esse resgate pelo Banco Central dos bancos comerciais, né, essa compra dos ativos deles para injetar liquidez novamente e não evitar essa quebradeira total. E o outro lado da moeda mostrou como funciona, né, expôs o nosso mercado financeiro, mostrando quem sai ileso de tudo, né? Quem se beneficia com todo esse sistema, porque o Banco Central ele resgatou os bancos comerciais, né? Resgatou os bancos das suas inconsequências gananciosas. Então o Banco Central ele comprou
pães mofados, digamos assim, né, comprou produtos mofados para que, essas padarias não quebrassem. A crise de 2008, pontualmente, né, que iniciou como uma crise imobiliária, teve muita gente morando na rua, muita gente que perdeu suas casas, família, né, perderam empregos, foi uma, né, uma crise em escadinha. E esse movimento de compra de ativos e de títulos dos bancos, comerciais, mostrou que a nossa economia ela funciona para resgatar esses grandes bancos e instituições, né. Quem saiu ileso, quem colocou dinheiro no bolso e faturou, foram esses bancos. Então vamos pegar o primeiro motivo pelo qual ela é utilizada, né, redução de taxa de juros de longo prazo. Na prática, o Banco Central, ele compra títulos dos bancos comerciais, né, para injetar liquidez, para entregar dinheiro eletrônico. Nesse caso de redução de taxa de juros, o Banco Central ele compra por meio dos bancos comerciais títulos do governo. Então, o que está acontecendo aqui, né? Os bancos comerciais eles criam demanda artificial sobre um título do governo, sobre um produto que o governo vende, digamos assim, tá? Demanda maior que oferta, os preços sobem. Se eu paguei mais caro sobre esse produto, né, sobre esse título, o meu retorno é menor. Com essa demanda artificial que o Banco Central pode criar, a curva da taxa de juros de longo prazo ela cai. E isso significa para o governo menos dinheiro gasto em juros. Então, isso vai ser redução de rentabilidade para quem investe nos títulos do governo, vai ser redução nas taxas de juros das pessoas que pegam dinheiro emprestado lá no banco, né? Porque está atrelado a essa taxa de juros de longo prazo, e o governo desbloqueou uma forma de se financiar e de forma mais barata, a um custo menor. Porque o Banco Central, ele tem poder de emitir, de gerar dinheiro eletrônico do nada. Esse dinheiro eletrônico vai ser utilizado para comprar títulos públicos, por meio dos intermediários, né, que são os bancos comerciais. Quando ele compra esses títulos, ele também nesse processo está reduzindo o custo ao pegar mais dinheiro emprestado. É como se tu chegasse no banco normal, pedisse um cartão de crédito, eles te dessem um cartão ilimitado e tu pudesse lá pedir para renegociar e parcelar e reparcelar essa dívida a uma taxa de juros menor. É claro que isso viciaria, né? Quem não ia gostar de ter um cartão ilimitado para gastar com uma taxa de juros mais atrativa ainda, né? O que era uma política monetária expansionista pontual em um cenário de deflação ou de estagnação se tornou uma política monetária usual para regular as taxas de juros e interessante tanto para os bancos comerciais que ganham nessa intermediação, quanto, né, muito mais para o governo que pode captar, levantar recurso por meio da emissão de títulos públicos, né, por parte dos bancos e ainda interferir, né, na taxa de juros de longo prazo de forma artificial. Só que assim, gente, todo remédio que a gente utiliza para tirar uma dor, tô com dor de cabeça, tô com dor no joelho, vou tomar um remédio, ele vai aliviar. Eu realmente vou sentir alívio da minha dor naquele momento. Só que isso não significa que eu curei o meu joelho, que eu curei o que estava causando a minha dor de cabeça. Eu estou anestesiando, né? Eu estou colocando, empurrando com a barriga algo que eu vou precisar tratar, né? Mesmo que eu não sinta dor. Então, esses remédios, eles não são a solução. O problema estrutural continua, né? Mesmo que essa política monetária ela consiga reduzir a taxa de juros a curto prazo e salvar uma economia, né? E trazer fôlego para a economia. Só que assim como todo remédio que alivia a curto prazo, os efeitos colaterais eles vêm a longo prazo, né? Eles vêm depois de anos de utilização desse remédio que era para ser pontual, lá de vez em quando uma dor estava aguda, né? E a gente começou a se ambientar, a se acostumar com o remédio, achando que, poxa, não sinto dor, não tenho nada. Essa emissão de dinheiro eletrônico de forma mais usual acaba aumentando cada vez mais a base monetária. Qual é a justificativa de quem defende essa política, né? De que
A emissão de dinheiro, a emissão de recurso, ela vai se dar em um cenário de capacidade ociosa de mercado. E o que isso significa? Que as empresas elas têm capacidade de produzir, mas não estão produzindo porque não tem demanda. Então, em um cenário de capacidade ociosa, a impressão de dinheiro não vai causar inflação, né, não causaria inflação, porque a demanda está menor que a oferta. Só que essa relação de demanda permanecer menor que a oferta em um cenário de capacidade ociosa, ela é muito relativa, ela é muito sutil, né? Porque ela pode sim trazer uma pressão, né, de preços por causa de uma demanda maior que a oferta, principalmente considerando a cultura de consumo da nossa sociedade, né? A forma como a gente consome, que é, né, um estímulo incessante cada vez mais de consumismo. Para além disso, existe um ponto, porque existem várias formas de criar inflação, né? Não é só uma. Mas uma delas é sobre a expectativa da própria pessoa sobre uma possível inflação. A gente chama isso de profecia autorrealizável, né? Existe uma expectativa de que aconteça a inflação, então por isso a gente já sobe os preços dos nossos produtos para não perder dinheiro, né? Para não perder poder de compra. E aí isso vai virando uma bola de neve. É porque sabendo, a população sabendo que a política de expansão, ouvindo o tempo inteiro impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais, ela vai relacionar com demanda e oferta e vai relacionar que, poxa, se eu tenho mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, sem limite, sem lastro na economia, e eu não tenho na contraparte uma produção para acompanhar essa expansão monetária, é claro que o meu dinheiro vai desvalorizar. Então, isso por si só já cria inflação, né? Inflação de expectativa. Então, na verdade, nessa situação, não interessa de onde veio o soco, né? Não interessa se eu tomei um soco na impressão de dinheiro e aumento da base monetária ou se veio da expectativa das pessoas sobre inflação. Mas a questão é a bola de neve, né, e a união desses fatores a longo prazo, que por si só já mostram que essa política não é a melhor ferramenta para o que está sendo utilizado. Outro ponto principal aqui para mim, que mostra muito dos interesses por trás, né, de cada ação, de cada política, e para que a gente entenda que o sistema financeiro e as políticas, elas não estão aqui para o propósito que a gente acha. Elas não estão sendo utilizadas para o propósito que a gente acha, mas para interesses um pouco mais pessoais, digamos assim, né, para não usar outras palavras. Quando o Banco Central ele entrega liquidez para os bancos comerciais e para as instituições, o Banco Central ele não tem garantia de que esse dinheiro ele vai ser destinado para a população via empréstimo para fomentar o consumo e investimento, né, e fazer essa economia girar. Ele não tem essa garantia. Ele libera dinheiro, ele libera liquidez, né, para as instituições e elas decidem o que vão fazer. Só que daí eu pergunto para ti, quem está lá na ponta de uma instituição, vamos pensar com a cabeça, né, da pessoa que está lá decidindo e que está com essa liquidez na mão e tem o poder de fazer o que bem entender. Tu acha que vai ser mais lucrativo e mais interessante, né, vamos se colocar no lugar daquela pessoa que ela precisa, cumprir com os papéis da sua função, do seu cargo naquela instituição financeira, ela precisa dar satisfação para acionistas, ela precisa responder expectativa de tudo que é lado, precisa ser um bom profissional e ainda, acima de tudo, tá ali para colocar dinheiro no bolso, né, para garantir o lucro daquela empresa e daquela pessoa, né, em particular. Então tu acha que com essa liquidez, o que é mais plausível para ele? Comprar mais ativos financeiros, né, investir em ativos especulativos com desconto naquele momento de deflação, comprar imóveis, né, investir, aplicar, aumentar o patrimônio da sua empresa, da sua instituição, ou expor essa liquidez emprestando para o mercado e correndo risco de inadimplência? O que é mais interessante? Porque a pessoa que está ali na ponta do banco, né, ela não está ali para fomentar e para estimular e para buscar o bem comum. Ela está ali como qualquer outra para lucrar com a sua empresa, para fazer a sua empresa girar, porque o banco pode ser um JP Morgan da vida, pode ser um banco privado, não necessariamente um banco público. São bancos intermediários que têm
a sua razão de existir como qualquer outra empresa. Então, entende que existe um conflito aí de interesse nesse ponto do mercado financeiro, porque, na verdade, aquela pessoa, eu não estou aqui entrando nos critérios, né, de ação, de atitude e de virtudes perante essa posição, mas ela está ali cumprindo com seus interesses, com o seu cargo, né? E eu acredito que o que acontece aqui é que existe uma expectativa depositada nas pessoas erradas. Pode acontecer, vamos dizer assim, que essa pessoa, né, que esses líderes nessas instituições que estão recebendo liquidez por parte do Banco Central, destine muito mais para aumentar o patrimônio da sua empresa do que para fazer esse dinheiro circular, né, expandir por meio de créditos bancários. Ou que balance tudo isso, mas ainda assim esse dinheiro que está sendo direcionado para fazer a economia circular, ele está sendo nichado, ele está sendo inserido em bolhas, em ativos, que pode criar, né, bolhas de preço em ativos especulativos e aumentar a concentração de riqueza. Porque essa liquidez vai para a mão de quem? Das pessoas que já têm capital, das pessoas que já têm dinheiro para investir, para aproveitar a baixa de preços em mercados especulativos, para comprar imóveis em baixa e ter um capital grande para fazer um investimento num cenário de deflação. As pessoas que deveriam e precisariam ser beneficiadas em um momento de deflação, que são as pessoas que dependem de um salário, que nesse cenário provavelmente são demitidas, porque se não tem demanda e as empresas estão com capacidade ociosa, elas vão demitir, e elas vão demitir, né, a base assalariada. Então são essas pessoas que precisariam desse dinheiro em circulação. E o que pode acontecer é que as pessoas que estão lá no topo recebendo essa liquidez por parte do Banco Central concentrem no seu bolso, né? Concentrem mais patrimônio para quem já tem muito patrimônio. O dinheiro, né, liberado para a população, ela não chega para a população diretamente, ela chega já desvalorizada, ela chega desviada em ativos especulativos que vão criar bolhas, ela chega em empréstimos que já teve o lucro por parte dos intermediários, já chegou na empresa, já chegou no produto, e aí chega na pessoa. E se a gente for olhar, todas as moedas, a partir da sua criação, desvalorizaram, né? Não teve nenhuma que se valorizou, todas perderam poder de compra. Então, a grande sacada, o grande jogo de tudo isso é que, a longo prazo, esse remédio viciante tem diminuído cada vez mais o poder de compra das moedas e concentrado, possivelmente, a riqueza. Porque a gente não tem, na verdade, um controle, até pesquisei, mas a gente não tem um controle direto de quanto, de quais percentuais e aonde 100% está sendo direcionado essa liquidez, né, liberada pelos bancos centrais para os bancos comerciais. Não tem esse rastro, essa transparência, né? Então fica mais difícil ainda também de colocar, né, dizer de fato, afirmar algo que acontece. Só que a gente, né, como sempre, não pode só olhar para a teoria e para o que deve ser e para o script que estão nos contando. A gente tem que olhar com os nossos próprios olhos a lógica por trás, né? E acredito que eu ter trabalhado em instituições financeiras por muitos anos, eu consegui entender a lógica, a malícia, né, por trás do mercado financeiro e entender que ele definitivamente não está aqui para promover o bem comum, para aumentar o bem-estar social, né, e pensar na sociedade como um todo. Não, o mercado financeiro, os bancos e todas as instituições, elas estão ali para lucrar. Lucrar e botar dinheiro no bolso e reduzir riscos, independente da condição da outra pessoa, né, do cliente, do consumidor e do cidadão. Então a gente tem que pensar mais em como as coisas acontecem de fato, né? E olhando a estrutura, né, e o cenário de como essa intermediação entre o governo e o Banco Central acontece, né, por meio dos bancos, isso traz muitos problemas para essas políticas. E isso tudo, todos esses efeitos colaterais, todos esses desequilíbrios e problemas, né, sociais que a gente tem, é justamente por uma estrutura montada, né, uma estrutura alicerçada que não anda, não circula, né, não caminha alinhada às leis da natureza, né, às leis universais, porque nada foge dessas leis, né, a gente está inserido, a gente pertence
né, nós estamos abaixo e interconectados com todas essas leis. Então, na verdade, o que a ciência econômica faz hoje é ficar remendando, né, remendando os efeitos colaterais de vícios e de desestruturas que, na verdade, precisa ser reestruturado, reformulado e alinhado a um fluxo que hoje ele é interrompido. Essa política monetária expansionista, né, a expansão quantitativa, ela é literalmente uma faca de dois gumes, né? Ela alivia dores, ela alivia problemas de curto prazo, né, de um mandato ali de um político, mas a longo prazo ela tem efeitos colaterais muito danosos. E a gente está falando aqui de efeitos colaterais de uma estrutura global, tá? Global. Então, por isso que o movimento de economia descentralizada está cada vez mais fortificado, crescendo, fortalecido, graças às soluções que surgiram, começando ali pelo Bitcoin, né, que trouxe uma tecnologia por trás como base, como sustentação para que novas estruturas, para que novas possibilidades sociais, econômicas, pudessem ser construídas. E é isso que nós aqui da Teia da Consciência estamos construindo, cultivando e disseminando consciência sobre essa nova forma estrutural. Mas para além de uma estrutura econômica, a gente fala de uma reestruturação do ser humano. O que está mudando junto com a estrutura social é a consciência, a estrutura interna. Então as duas coisas andam juntas, né? Uma coisa é reflexo da outra, assim como dentro também fora. Então não adianta a gente só querer moldar e reestruturar a economia externa. A gente também tem que reestruturar o nosso ser interno. E isso está acontecendo, né? As próprias soluções que existem é consequência de seres que estão se reestruturando e despertando. Uma coisa vai levando a outra. Eu espero que tu tenha gostado do conteúdo. Se tu tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder e interagir com vocês. E eu fico aqui até o próximo vídeo.